Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é o impacto da reforma tributária no agro. E para discutir esse tema, nós convidamos duas profissionais na área da ciência jurídica, Dr. Renata Flório, que é especialista, que é presidente da Comissão de Reforma Tributária da 4ª Subseção da OAB, Dourados e Itaporã, e a doutora Camila Caires, que também é especialista em reforma tributária pelo Instituto Brasileiro de Estudo Tributário. Nós vamos conversar inicialmente com a doutora Renata. Doutora Renata, como que pode impactar no imposto que o produtor vai pagar a partir dessa reforma tributária? Só para contextualizar, nós teremos a substituição, né? Então, do IPI, da contribuição da PIS, do COFINS e do ICMS e do ISS. Então, antes nós tínhamos o produtor rural, pessoa física, que não era contribuinte, né, do PIS, COFINS, e que passará a ser, se optar, né, por esse regime agora que a reforma está nos trazendo. Temos a questão da limitação, né, do até 3,5 milhões de faturamento, né, que teremos um regime obrigatório. Aquele contribuinte, aquele produtor rural que não se enquadrar, né, nesse faturamento terá a opção de aderir ou não ao novo regime, porém, aquele que faturar acima de 3,5 milhões fica obrigatoriamente vinculado à nova sistemática do IBS e da CBS. Doutora Camila, com relação à sucessão familiar, é um tema que o produtor vem discutindo há muito tempo, como que fazer a sucessão, como montar isso aí. E é uma das preocupações, porque normalmente vai de pai para filho, para neto, para bisneto. Como que vai ser isso aí, a reforma tributária, quando o produtor tiver que passar para os seus herdeiros as propriedades rurais? É importante mencionar, senhor Ângelo, que há vários tipos de transmissão. Mas, basicamente, quando nós estamos falando sobre direito sucessório, que é inventário, também a questão de doação, nós estaremos tratando sobre o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão sobre Causa-Mortes e Doação. Sobre esse imposto, que é instituído no artigo 155 da Constituição Federal, nós tivemos algumas alterações, as quais eu vou destacar, que talvez sejam de maior importância, que é referente à questão das doações e inventários feitos com partes e bens no exterior. Também tivemos alterações referentes aos móveis, né, a transmissão referente a móveis em questão ao domicílio. Antes a gente tinha a questão de que os móveis eles seriam tributados no local onde se realizaria o inventário, então acontecia muito das pessoas acabarem realizando o inventário em qualquer estado que fosse mais benéfico e tinha essa, vamos dizer assim, essa possibilidade. Com a reforma agora, a questão dos móveis será sempre do domicílio do decujus ou do donatário, né, do doador. Então, e o domicílio, quando a gente fala em domicílio, a gente não está falando apenas daquele talãozinho de energia ou de água que contém lá a residência da pessoa, mas sim o domicílio que a pessoa declarou o seu último imposto de renda. Mas o que mais chama atenção é a questão da progressividade, que é o que estava chamando e preocupando mais os contribuintes, né? A progressividade, o ITCMD ele é um imposto estadual. Cada estado, por ter essa competência, essa autonomia, eles optavam, né, se eles iriam fazer uma tributação progressiva ou uma tributação fixa. Nós temos o exemplo aqui do nosso estado, que a gente tem a tributação fixa, no valor de 6% por causa-mortes, 3% doação. Também temos exemplos de outros estados que também têm essa tributação fixa, que é o estado de São Paulo e do Paraná, que tem a alíquota fixada em 4%, independente do valor da transmissão.
ou do parentesco. E agora, com a reforma tributária, eles colocaram essa imposição de que o imposto ele será, ou seja, obrigatoriamente terá essa progressividade conforme o quinhão ou o valor da doação. Então, isso é algo que está sendo bastante debatido, que está trazendo, vamos dizer assim, talvez até um pouco de preocupação para os contribuintes, porque ainda está gerando uma certa insegurança, né? Ainda não se sabe ao certo como que cada estado vai colocar, mas sabemos que agora tem a obrigatoriedade da progressividade. Doutora Renata, uma outra situação, o produtor rural, de uma forma geral, ele está acostumado com o seu gerenciamento próprio, né? Ele vem ali na propriedade rural, muitas vezes só com um escritório de contabilidade para ajustes fiscais. Dentro dessa nova metodologia, dessa reforma tributária, como que o produtor pode se adequar nessas informações assim, gradativamente, para ele poder assimilar toda essa reforma que irá acontecer? Então, nós já que atuamos na área, que somos advogados, que estamos acompanhando a reforma, estamos tratando de um sistema que aparentemente foi proposto para ser simplificado, mas nós já temos hoje, só de a proposta de lei complementar que foi apresentada pelo Executivo, nós temos aí mais de 300 artigos. Então, assim, já temos a dimensão de uma complexidade, né? Nós que somos técnicos já estamos depurando tudo isso. Que eu oriento, assim, o nosso produtor rural, o contribuinte? Que ele passe a ter essa consciência de que hoje não mais será suficiente eu ter um contador que vai emitir a nota que eu vou solicitar para ele fazer essa emissão. É necessário sim ter uma gestão fiscal, onde você vai conseguir apurar, até porque a reforma ela nos traz uma complexidade na questão da apuração do imposto. Nós hoje já temos um sistema complexo, porém agora você vai trazer o produtor rural para uma dinâmica de uma tributação que ele nem era submetido. A legislação é própria, ela é eficaz. E como que vai ser gradativamente aplicada essa lei? Vai vir tudo de uma vez? Vai ter orientações para que o produtor possa se adequar à legislação? Então, referente à vigência, a vigência da emenda constitucional 132, de 2023, ela é imediata. Então, com algumas exceções como nós estávamos mencionando, do imposto de transmissão causa-mortes, que é um imposto estadual. Então, mesmo com essa vigência imediata da legislação, ele precisa ter uma alteração pelos estados, né? Então, os estados eles têm uma regulamentação própria. Aí, há os princípios tributários, que é o princípio da anterioridade, o princípio da nonagesimal, que é de 90 dias. Doutora Renata, com relação à quarta subseção da OAB, Dourados, assim, está falando com tributação de 27,5%, alguns agricultores falam que pode chegar até 32%, então a gente está muito confuso ainda. O que a quarta subseção da OAB, Dourados, poderia fazer para a região aqui para esclarecer melhor essa reforma tributária? Nós estamos já há algum tempo, há uns 4 anos, nós já estamos realizando simpósios, mesas redondas, trazendo profissionais qualificados, já nos aproximamos, o vice-governador esteve conosco, o presidente do sindicato, toda a sociedade representada, discutindo as dores do nosso produtor, que é o que move a nossa economia aqui da nossa região. Não pode matar a galinha dos ovos de ouro, né? Não, e a nossa missão, assim, enquanto comissão, além, né, de buscar e preservar e lutar pelo direito do advogado, é sim trazer conhecimento e informação para os cidadãos, no nosso caso aqui especificamente para o produtor rural. Nossa missão é trazer conhecimento e orientar no sentido de como buscar
esse conhecimento e não ficar à mercê de uma situação que venha a ocorrer e eu não sei como eu vou operar. É uma das coisas que nós começamos o programa falando na sucessão familiar, e uma das perguntas que sempre surge, principalmente que nós temos no Expo Agro, é com relação à herança, né? O que isso, a senhora falou já de alguma forma, como que vai tributar essa herança, mas de que forma que o produtor pudesse se proteger e pagar menos imposto? Seria uma holding, seria esperar acontecer, esperar morrer para a coisa fazer? Qual que seria a melhor solução? Nós temos vários mecanismos, né? Até pensando nesse sentido, nós levando também para um cenário mundial. No Brasil, hoje, apenas, salvo engano, 9% dos bens imóveis são tributados na pessoa jurídica. A maior parte, mais de 90%, é tributado na pessoa física. E nós vemos outros países, até por essa questão já da tributação sobre a herança ser maior, como os Estados Unidos, que 50% dos bens, dos imóveis, já são tributados diretamente na pessoa jurídica. Então, com a reforma também, com esse aumento da tributação, é de se observar essa questão de planejamento. Quando a gente fala em planejamento, hoje a gente escuta muito falar, tá até um termo bastante conhecido das holdings, né? Mas o planejamento sucessório e o planejamento tributário em si, ele não serve apenas para diminuir essa carga tributária na hora do inventário, na hora da herança. Nós sabemos que hoje, quando falamos de propriedades rurais, nós estamos falando de valores de alta monta, não só pelo valor da propriedade em si, mas pelo valor também dos frutos, né, agregados, dos maquinários, safras, agroindústrias que supervalorizam muitas vezes aquele imóvel rural. Então, o planejamento tributário e essa reforma trouxe essa observação para as pessoas de realmente aquela lei básica, né, vamos dizer assim, dos nossos avós, de planejar, de realmente discutir. Dentro dessa questão do planejamento, nós vemos essa importância de você entender como é que vai operar esse aumento da carga tributária, porque quando nós falamos naquele limitador dos 3,5 milhões, que vai possibilitar você aderir ou não o regime novo de tributação, você deixa o produtor numa seguinte situação. E agora? Eu vou optar pelo regime ou não? Porque se eu optar pelo regime, é uma das coisas que a gente já consegue mensurar, assim, já consegue ter noção. Se eu optar pelo regime, eu estou falando de um regime de plena, de não cumulatividade plena. Ou seja, todo o insumo que eu adquiri dentro da cadeia, eu vou conseguir deduzir. Então, quando eu falo pro produtor isso, ele começa a ficar numa situação de, mas o que eu faço? Porque eu prefiro não aderir ao regime, porque eu não vou ficar sujeita a essa tributação, né? Porém, pode ocorrer no meio do exercício, se no meio do exercício eu tive um faturamento que acaba me excluindo e me colocando no novo regime, a lei complementar prevê incidência de multa e juros, como se você não estivesse no regime desde o início do exercício financeiro. Então, isso é preocupante. E aí que vem a nossa questão de tratar muito sobre a questão do planejamento. Planejamento não é blindagem patrimonial, planejamento não é para evasão fiscal. Planejamento é para que você possa organizar o seu patrimônio fazendo uma gestão fiscal eficiente em vista de você maximizar o seu resultado e minimizar seus riscos dentro de uma conformidade fiscal. Para você ter conformidade fiscal, você precisa saber a qual tributação você está sujeito. É preciso ter esse conhecimento. O que, infelizmente, a gente fica um pouco frustrado com a reforma nesse sentido, que falou-se muito em trazer simplificação, né? Trazer redução de carga tributária, e é algo que a gente já conseguiu verificar que não será o caso. Então, como nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que
se dedicar e se empenhar nesse planejamento para poder realmente otimizar aí a produção rural e conseguir salvaguardar os direitos dos nossos produtores, né? Quero agradecer a presença de cada um de vocês neste bate-papo. Espero revê-las em uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, agradeço o espaço e nos colocamos à disposição para atender as demandas de vocês aqui. Agradeço também a oportunidade, o convite. É um tema bastante amplo, mas acredito que conseguimos sintetizar bastante. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana.